Como é o clima na cidade de Toronto? Quando o assunto é mudar para o Canadá, o clima é algo muito importante. Como você sabe, o Canadá tem um clima muito diferente do Brasil. Eu vou bater um papo hoje aqui com um morador de Toronto, nosso querido Thiago, representante da Seneca College, né? E a gente vai falar sobre essa questão de clima na cidade de Toronto, comparar com outras cidades perdão, com outras cidades aqui do Canadá, para que você entenda, né, exatamente como funciona o clima na cidade ao longo, né, de todo o ano, não só inverno, não só verão, mas para que você saiba o que esperar. Olá, grande Thiago, tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Francisco? Mais uma vez, aí é um prazer participar com vocês aqui nesse evento. 3R Real, uma grande parceira nossa do college, e é sempre bom falar com vocês aí. É isso aí, vamos falar de um assunto que, para nós brasileiros, né, é muito importante na hora de vir para o Canadá, né, que é saber do clima, né, já que, né, muitas vezes o frio canadense assusta muitas pessoas, né, o que é normal, mas aí vamos desvendar esse clima aí de Toronto, meu amigo. Você já mora aí há muitos anos, né, então pode falar para a gente aí, como é que... Você chegou aqui em que época do ano, grande Thiago? Eu cheguei em janeiro, Francisco. Eu cheguei aqui, Você na chegou verdade, aonde realmente a criança chora e a mãe não escuta, né, cara? exatamente. Era finalzinho de dezembro, com minhas aulas iam começar no começo de janeiro, dia 7 de janeiro, e aí era frio, mas neve, mas é uma coisa, né, Francisco, que aquilo que a gente fala, a gente que mora no Brasil, né, aquele que a gente já morou no Brasil, é, é tão relativo o frio aqui, que é difícil, às vezes, você conseguir explicar exatamente como é morar aqui, para quem nunca veio para cá, né, nunca teve oportunidade de morar no Canadá. Só um parênteses, né, agora está 30 graus, ontem aqui fez 35 graus, calor escaldante, então a gente tem esses dois lados da mesma moeda, né, Francisco? Eu costumo dizer o seguinte, grande Thiago, que a grande surpresa que com certeza você que está aí no Brasil vai ter quando vier aqui para o Canadá vai ser com o verão, né? Então, assim, muito quando se fala em Canadá, se fala muito em inverno, se pensa em inverno, né? Mas eu tenho um grande amigo que ele mora em Toronto há muitos e muitos anos, e ele falou, ele é de Brasília, né? E ele falou: olha, eu tô passando um calor aqui que eu nunca passei em Brasília, né? Eu tô Exato. passando um calor aqui que realmente é de lascar, é um calor assim que você muitas vezes não espera quando você vem, né, para o Canadá. Eu aqui, né, eu sou morador de Vancouver. Quando eu vim para Vancouver, eu cheguei aqui final de junho, né? E julho inteiro foi muito quente, agosto inteiro foi muito quente, setembro quase inteiro foi muito quente naquele ano. Eu falei: olha, eu não vim, eu odeio calor. Eu sou uma pessoa assim, morei a vida inteira no Rio de Janeiro, mas não sou um fã do calor. E aí eu falei: eu não acredito que eu vim para o Canadá para passar calor, né? Mas assim, aí depois veio o inverno, eu também, né? Eu entendi que realmente também esfriava, né? Mas vamos É. lá então. Inverno, grande Thiago, como é que você vê essa questão como é que fica a temperatura aí em Toronto? Geralmente uma temperatura média é, no inverno de Toronto. Uhum. Francisco, eu acho legal quando a gente fala de inverno, especificamente aqui, começar a separar um pouco os meses especificamente, né? Dezembro, que é um mês para mim que é muito gostoso, onde a temperatura começa a baixar, começa a chegar próxima de zero, e para mim, entre 0 e 10, quando está sol, é um tempo excelente. Para mim é gostoso, né? Eu também gosto de um pouco do frio. Então, dezembro para mim é uma época muito legal, até porque tem a questão do Natal. Então, o país inteiro, a cidade inteira fica muito colorida, fica muito festiva, todo mundo vai para a rua para fazer as compras. É um momento que é fantástico, né? Janeiro e fevereiro, que é onde a temperatura acaba caindo um pouco mais, e aí sim você vê o inverno de fato, né? Você tem temperaturas que -10, -5, -10. Alguns momentos
pessoal fala, chega a menos 20, chega a menos 30. Sim, chega, mas é um ou Isso é outro exceção, dia. né? Exato, é um ou outro dia que a temperatura cai para menos 20, abre aquele céu azul maravilhoso, que é quando tem o céu azul no inverno, você fala, meu, pode pôr uma jaqueta mais pesada, né? Aí sim fica um dia lindo, com temperaturas próximas de menos 20. Mas é 1, 2 dias, volta para menos 10. Então, eu creio que a média, Francisco, do inverno é em torno de menos 10, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro. Março é onde já começa a voltar um pouco para a casa do zero novamente. Colocando aqui alguns dados, né? A gente tem aqui, dezembro foi aquilo que você falou, é frio, mas já não é ainda tão frio, né? Então a gente tem de média aqui uma mínima -6, né? E uma máxima de 1 grau, né? E aí, quando a gente vai para janeiro, a gente tem uma mínima de -9 e uma máxima de -2. Fevereiro, -9 para a mínima e 0 graus para máxima. Aí fevereiro foi aquilo que você falou, a gente já tem entre -5 e 5 graus, então a média bate ali mais ou menos em 0 graus. Se você observar, a gente não conversou aqui, óbvio que eu estou falando de médias aqui, né? Mas você não escutou a gente falar em -20, -30, -40, né? Exato. Esse não é uma... Toronto, né? Eu costumo colocar, né, Thiago, como uma cidade de temperatura média aqui para o Canadá, né? A gente tem aqui a região de British Columbia como uma região com um dos climas mais amenos em termos de temperatura, né? Quer dizer, o mais amenos em termos de temperatura, mas Toronto, ela não é uma cidade em que você vai ter -20, -30, -40 como uma coisa comum, né? Você tem geralmente uma temperatura de inverno ali na casa de -5, -9 graus, né? E tudo mais, com uma estrutura, né? Eu acho que é importante a gente falar dessa questão da estrutura da cidade para aguentar, né, o inverno. Ela é fantástica. Toronto você tem um shopping ali por debaixo do centro da cidade toda, ali mesmo onde fica a 3RA Toronto, eu posso pegar e fazer tudo ali pelo subterrâneo, se eu quiser, né? Exato. Francisco, se eu não estiver enganado, é cerca de 22 ou 23 quilômetros de parte subterrânea em que toda a população de Toronto consegue circular durante o inverno tranquilamente. Eu acho que tem várias coisas interessantes, o tópico é sensacional. Primeiramente, até parabéns pelo tópico, porque é Eu uma acho que é coisa de que... tanta relevância, né, cara? Porque Exato, o clima é algo que, quando nós brasileiros pensamos em ir para o Canadá, a primeira coisa é quanto eu vou gastar, talvez seja a primeira, e a segunda e o clima, e o frio, né? Como é que é, né? Francisco, eu costumo ser enfático quando as pessoas me perguntam isso. Eu morei um tempo em Bauru. Bauru é uma cidade do interior de São Paulo, que é normalmente muito quente, conhecida por ser muito quente, praticamente o clima de Ribeirão Preto. E eu morava num apartamento que era face sul, não tinha aquecimento. Eu passei muito mais frio morando em Bauru do que eu passo no Canadá. E assim, esse relato, essa frase, você vai perceber em várias pessoas. Olha, passei muito mais frio em São Paulo do que eu passei no Canadá. Exatamente porque aqui a estrutura de calefação de todos os edifícios é ar-condicionado em todos os edifícios. Você não passa frio, você não passa calor, a não menos que você esteja no ambiente externo. E mesmo assim, Francisco, eu acho que é muito importante ressaltar que as roupas daqui, elas são muito mais preparadas para o inverno, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei aqui, eu comprei uma jaqueta, e aqui tem a questão do jaqueta de ser de down, que são aquelas penugens, né? Ela já é o suficiente para você aguentar até -20, ou algumas jaquetas vão até -30, ou até um pouco mais. Elas não são baratas, mas é um investimento que você faz, e você pode usar isso por o inverno inteiro, por anos, é algo surpreendente a tecnologia, e aí você bota uma camisa, ou a camisa que você vai trabalhar, e a jaqueta com -20 lá fora, o pessoal falando, como que aguenta? Aguenta, né? Existe a questão de você colocar as layers, né, que são as camadas, você vai adicionando, também existe essa possibilidade, mas para mim, que não sou uma pessoa friorenta, somente a jaqueta já era o suficiente. Então você fala, poxa, o inverno, o que é o inverno? Para mim é muito relativo quando você fala da questão do frio.
E é engraçado porque, por exemplo, né, quando hoje nós fomos, né, e quando eu fui para Toronto para gravar, né, a Cênica para, né, as escolas para o Summit, né, para aquela gravação interna, né, que você vai acompanhar no Summit, daqui a pouco eu vou falar do Summit, você vai conhecer a Cênica por dentro, né? Foi engraçado, porque na semana anterior da minha viagem tinha dado um pé frio de inverno brabo aí para vocês, né? Tinha dado, sei lá, -20, -20 e poucos e tal, e o pessoal ficava, né? Aquela coisa, né? Vancouver, Toronto, né? Aquela brincadeira, né? Então, o pessoal do meu escritório de Toronto me enchendo o saco, você vai vir para cá agora, você vai passar um frio danado. E eu tenho um casaco desse pesado, cara. E aí eu falei assim, vou levar meu casaco pesado. Quando eu cheguei em Toronto, estava dando 9 graus e eu só tinha levado aquele casaco. Eu cozinhei em Toronto. Trouxe o casaco errado. E é engraçado, Francisco, porque diversas vezes durante o inverno existe esses picos de temperatura para cima, né? 5 graus, 9 graus, 10 graus. Aí você fala, um verão, porque você vê, literalmente você vê, principalmente o canadense, o pessoal de camiseta, 9 graus lá fora, camiseta, né? Porque o corpo acostuma. Isso é um outro ponto que é super interessante falar, né? Eu não tenho os dados científicos disso, nem a questão profunda, né? Mas o corpo acostuma. Então, quando você sai de -10 de média de temperatura, quando sobe para 0, 5 graus, realmente a gente sente calor, né? Por um espaço, pelo menos semanas. Então, a gente sente muito confortável com aquela temperatura. Eu acho que um outro ponto importante a falar também, citando especificamente do inverno, depois a gente pode até comentar um pouco das outras estações, mas eu acho que por favor, né? Vamos falar só de inverno, não é só de inverno que vive Toronto, né? Eu acho que um dos pontos principais, Francisco, do inverno aqui, e aí em Vancouver, você também já sabe disso, é você curtir as coisas de inverno. Quando você olha para os canadenses, de fato, eles vivem normalmente, eles fazem coisas de inverno, eles aproveitam o inverno, eles anseiam pelo inverno, porque existe muitas coisas legais para se fazer no inverno. Parte de esquiar, patinar no gelo, enfim, tem cotas de inverno, e tem tanta coisa interessante para você fazer no inverno que as pessoas não ficam em casa. Eu sou um desses malucos, eu adoro inverno. Eu também, a gente acaba gostando. Triste. Quando vai acabando o inverno, eu vou ficando triste. Quando a gente vê derretendo. Quando a gente vê o anúncio que vai nevar bastante, você já fica, nossa, final de semana já vai para esquiar. Então, esse basicamente é a coisa gostosa de você morar no Canadá, né? São eu situações... sou fã, cara, eu sou fã, e aí, né, falando exclusivamente de Toronto, você também tem isso, você tem as 4 estações muito bem definidas. Muito e eu sou fã, eu aprendi a ser fã número 1 disso, porque você vive as 4 estações, você quer viver, né? Você não quer ficar dentro de casa ali preso, né? Então, assim, quando você tem o inverno, você vai curtir muita coisa para você curtir no inverno. Aí você passa para a primavera. A primavera, as pessoas mudam aqui, é tão legal, né? Você vai vendo essa mudança das pessoas, do clima, das atividades que você pode fazer. O tempo vai abrindo, os passarinhos vão cantando de tudo quanto é lado, você escutando, é muito legal. Eu vou falar com uma coisa que algumas pessoas vão pensar que eu sou louco, né? Mas assim, eu adoro que, por exemplo, eu ando de snowmobile, você começa a ver muito bicho. Porque os bichos estão saindo do inverno. Então vai topar com um ursinho aqui, um ursinho ali, entendeu? Os viadinhos campeiros, você vai ver de tudo, cara, passarinho pra caramba, ave de tudo quanto é jeito e tal, não sei o que, eu acho isso muito legal. Aí os dias vão começando a ficar mais longos, lembrando que quando a gente fala de clima, a gente está falando também, é bom lembrar que assim, no inverno, aqui a gente tem vai escurecer 4h30 da tarde, mais ou menos, a hora que escurece, né? Quando você vai abrindo, você vai para a primavera e tudo mais, você já vai começar escurecendo 7, 8 e vai embora. Chega no verão, 9, 10 horas da noite está escurecendo. Então,
Então, assim, os dias vão ficando muito longos e você vai curtindo muito aquilo. A primavera eu acho uma das estações mais legais que tem aqui. Geralmente, né, eu vejo, né, o pessoal também de Toronto, a gente tem uns picos também de temperatura aqui no meio da primavera que dá né, vai lá para cima, né, sei lá, 20 e poucos graus, né, e tudo mais no meio da primavera, né, e aí o pessoal começa a sair de vez, né, também, né, Tiagão? Exato. Esse que você falou, Francisco, o desabrochar da natureza, eu fico encantado também, porque você olha, de repente, as árvores, tudo sem folha. Em uma semana, 2 semanas, tudo fica um verde, e é um verde que ele é mais forte, porque as folhas ainda estão novas. É um negócio que, assim, que enche os olhos, e óbvio, né, por você ter tido 2, 3, 4 meses sem aquilo, você sente falta. A hora Você que dá você muito olha para aquilo, valor, você você dá dá muito muito valor. valor. Então, a primavera é sensacional porque é o renascer de tudo, as coisas brotam do nada. A gente mudou para uma casa aqui, Francisco, e a gente não sabia que tipo de plantação tinha nos jardins. E você começa a descobrir que os negócios brotando do nada, tulipa nascendo, outro tipo de planta nascendo. É um negócio que realmente foi o que você falou, você muda o valor. O verão, sensacional. Verão, a galera, todo mundo sai para de casa, aproveita o máximo que dá, dias que vão até 10 horas da noite ainda tá claro ainda, é uma delícia você ficar fora, né? O E você verão realmente é onde o desabrochar de vez, né? É onde ninguém parece que dá comichão em todo mundo, né? Assim, todo mundo para fora, todo mundo lago, Toronto tem bicicleta, cada lago lindo, tem cada Toronto tem muito, né? A gente tem essa concepção. Toronto é a maior metrópole do Canadá, né? Você está falando de uma cidade incrível, uma das maiores metrópoles, inclusive, da América do Norte, não só do Canadá, né? E aí, mas você tem muita coisa em volta muito legal, muito bonito, né? muito. Eu sou um cara que mora em Vancouver, apaixonado pela natureza, acho que eu fico brincando com a minha turma que trabalha e que mora aí em Toronto, né? Enchendo o saco deles e tal. Aí eles me mandam eles me mandam cada foto, cada lugar que eles vão, e eu sou obrigado a engolir aquilo seco. Eu falo, cara, que coisa mais linda, que lugar lindo, né? Água azul, tem aquele lugar lá que o pessoal vai mergulhar, né, Tiago? Que tem um barco afundado, é lindo. E assim, você tem muito parque na cidade, a cidade tem parque para tudo quanto é lado, né? Então, assim, aí você tem o verão. Eu costumo dizer, Tiago, que o que mais vai impressionar a pessoa que vai vir aqui para o Canadá, com certeza vai ser o verão, né? Porque aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo, né? O inverno todo mundo espera, né? Canadá, inverno e tal. Pô, meu amigo, o verão aqui é legal pra caramba, escurece 10 horas da noite, faz um calor. O verão, a cidade ferve, a cidade fica todo mundo para fora até 10, 9, 10 horas da noite, dia de semana, não importa. O pessoal sai do trabalho, já vai direto para os parques. Todo mundo com bicicleta, vai correr, para nos barzinhos, pré-pandemia, né? Porque, se Deus quiser, a gente vai voltar Já essa isso volta questão normal. agora, né? Nesse verão volta. Mas a cidade realmente ferve, é uma outra sensação que você tem das pessoas, as pessoas muito mais alegres, muito mais abertas, e, enfim, é um negócio que é surpreendente. Agora, Francisco, Só para colocar a pessoa aqui rapidinho em perspectiva, né? As médias de temperatura de Toronto, né? Ali da primavera e do verão, né? A gente tem em abril aí mínima de 2 graus, máxima de 12, maio mínima de 7, máxima de 19, né? Aí quando a gente já vai para o verão, a gente vai ter máxima de 24, 27, 26, né? Isso aqui são médias, pessoal. É muito comum Toronto passar de 30 graus, é bem comum, inclusive, né? E você vai ter de mínima, né, na casa de 15 graus ali, mais ou menos, que geralmente é o que vai dar à noite, né? Vai dar à noite essa temperatura, né? Mas eu até uma das coisas que eu gosto, eu brinco, né? Eu sou carioca, eu falo, o Rio, ele é quente de dia e de noite parece ficar mais quente ainda, né? exato, Aí quando você chega no verão, falta luz, ar-condicionado, aquela maravilha, né? E assim, aqui não, aqui no inverno, por mais que a temperatura tenha sido muito alta durante o dia, geralmente à noite a temperatura vai cair bastante,
Eu particularmente gosto mais para dormir, pra ser Eu bem também. sincero, eu gosto disso Fica aí. mais fresco. É. E Exatamente. outra, né? O sol daqui, Francisco, eu percebo que você está corado aí também, que eu vejo que você tem feito alguns Eu esportes. não A paro gente também quieto, não, meu aqui. amigo. Eu não paro dentro de casa, não. Nenhuma estação. O sol queima diferente também, né? É gostoso essa questão. Mas agora, Francisco, não sei se nós temos alguns minutos ainda, que tem a Vemos sim. última estação, que coincidentemente a gente deixou por último, a gente nem combinou isso. Mas o outono. Cara, o outono, para mim, eu acho que é minha predileta, Francisco. É mesmo, As cara. cores que ficam, aquelas cores das árvores. A temperatura acaba ficando mais agradável, porque não fica tão quente quanto o verão. Mas o outono é do caramba. Eu É acho coisa também, de cinema. você vai vendo, né? Eu acho muito legal essa coisa de você ter essas 4 estações e vivendo, É, né? Isso aí, né? Isso aí que o Canadá, né? Que o Canadá tem te oferecer. Realmente, eu acho outono quando as folhas, né, vão ficando amareladas, laranja. Você olha para uma montanha, né? Ah, desculpa, você não tem nossa. montanha aí, né? Não, brincadeira. Agora eu tenho, né, Francisco? Você tem, né? Mas assim, não, eu tô brincando, mas assim, você olha assim para a mata, né? E tudo mais, para as árvores, aí tem árvore de tudo quanto é cor no meio, porque tem umas árvores que elas mudam de cor mais rápido, né? Você tem as Uhum. evergreens, né? Elas chamam evergreens exatamente porque elas estão sempre verdes, elas ficam verdes durante o inverno inteiro, né? Então você tem todo esse disparate, essa beleza de cores que você tem no outono, o que eu também acho bem legal, assim, né? E aí, só para também dar uma ideia para o pessoal, né, Thiago? Manda um abraço aqui. O doutor Fábio está nos assistindo ali, ó, mandando um abraço Fabião, para ele. grande Fabião. Aí é o seguinte, você tem, né, mais ou menos aí quando você vou jogar para ali para setembro, outubro, novembro, mais ou menos. Setembro você ainda tem máxima de 22 graus, aí outubro cai para 14, novembro 8 graus, né? E a mínima vai 11 setembro, 5 outubro, 0 em novembro, né? Eu, sinceramente, eu adoro essa divisão, né? Ela te faz. Sempre uso esse exemplo, né, Tiago? Eu morava no Rio, relativamente perto da praia, e muitas vezes eu ia na praia 2 vezes por ano. Quando eu era Uhum. garoto, quando eu era moleque, eu adorava surfar, então eu ia muito à praia, para praia quase todo dia. Mas depois eu parei de surfar e tal, que eu não devia ter feito, né? Mas assim, é, a Kate falou um negócio legal aqui. Eu brinco que quando Eu tô chegou o ouvindo. Halloween, acabou a brincadeira. É por aí, Kate, você está certíssimo. Então, assim, você se acostuma com aquilo ali, tá muito fácil, tá ali, né? E você acaba deixando para lá, né? Então, assim, essa questão de você ver essas mudanças, eu acho muito legal, te puxa mais Uhum. a fazer as coisas. Aqui eu acho muito engraçado, porque se está um dia de sol, você se sente mal se você ficar dentro de casa. Você quer ir para a rua, você quer fazer coisas, você quer ir curtir, né? Porque você sabe que depois tem o inverno para você encarar, né? Uhum. Então, é bem legal isso aí, né? É bem isso mesmo, Francisco, que as pessoas quando vêm e começam a esquentar, elas saem. Assim como os animais saem da toca, o ser humano é o mesmo Os instinto, a gente quer animais, né? sair. A gente quer sair, a gente quer para fora, quer aproveitar o dia, quer fazer coisa. Você vê todo mundo, Francisco, mexendo em jardim, plantando coisa, a cidade fica inteira florida, as casas também ficam bonitas, o pessoal também investe. É um negócio que, assim, eu falo que eu gosto de ter esses 4 momentos que você consegue diferenciar um do outro de uma forma tão distinta, de uma forma tão bela, né? Uma que fica tudo verde, a outra que fica a cidade viva, a outra que fica colorida e a outra que fica tudo branco, que também é bonito, né? Então, esse é o prazer de você morar no Canadá, né? Independente da cidade especificamente, mas o prazer tá essa beleza de morar no Canadá.
Eu acho importante, né, que todo mundo, né, que saiba exatamente essas diferenças, cada um vai se adaptar de uma maneira, né? É, eu sou uma pessoa que não gosto de calor, né? Eu sinceramente, o Rio, calor era algo que me incomodava demais, né? Você tem ali, já peguei sensação térmica no Rio de 50 graus, né, meu amigo? Então, como diz o meu irmão, isso aqui é para dinossauro, não é para gente. Mas esse sou eu, né? Mas é assim, as pessoas são diferentes, mas o que eu acho legal é que você tem a sua oferta do calor, do médio, do frio, né? Numa cidade como Toronto, você vai ter um calor bem quente, Uhum. você vai ter um verão bem quente, né? E você vai ter um inverno, é, não é o mais frio do Canadá, tá longe de ser o inverno mais frio do Canadá, ele tá ali colocaria assim, no meio, né? No meio termo, você vai ter temperaturas médias de inverno, né? A gente colocou aqui como mínima -9 graus, que não é nenhum desespero, né? É algo Tranquilo, totalmente vivível, né? tranquilo. É isso aí, grande Thiago. Vamos convidar o pessoal para ir, né? Como eu falei, né? O Canadá Summit, né? A gente fez a gravação das escolas por dentro, né? Tivemos sorte de fazer isso antes da pandemia. Então você vai conhecer a Seneca por dentro, né? Você vai conhecer diversas das melhores escolas do Canadá por dentro, né? O nosso querido Thiago vai estar lá para bater um papo com você, te apresentar os cursos da Seneca. Depois a gente educadamente coloca ele num hot seat, né? Na cadeira quente, em que ele vai responder as suas dúvidas, né, sobre a Seneca, tirar, né, aquelas dúvidas que você possa ter mais pontuais sobre a instituição de ensino. É um evento muito legal. Obviamente, ninguém gostaria que estivéssemos passando pandemia, né, Thiago? Mas a pandemia, ela nos possibilitou fazer coisas diferentes, Uhum. né? E eu posso dizer que hoje existem maneiras mais econômicas de você vir estudar no Canadá, né? E Uhum. você tem acesso a tanta informação online, né, gratuita, né? É só acessar 3ra.ca/summit, né? A equipe vai colocar esse link aqui em algum lugar aqui desse vídeo, né? 3ra.ca/summit, que tanto eu quanto o grande Thiago estaremos lá para falar sobre o Canadá, te passar muita informação. E esse bate-papo aqui é só uma pontinha de informação que você vai ter acesso, né, Thiago? Exato. E outra, Francisco, só para citar um detalhe, né? Pandemia tem data e hora para acabar. Tá acabando. Aqui a Fazendo, gente já tá voltando, vendo. Acho que a gente já tá vendo. O que eu gostaria muito, né? O que eu acho muito legal, Thiago, é que assim, tem data e hora para acabar. Só que existem ainda hoje muitas oportunidades da muitas, pandemia, né? muitas. Você pode fazer PAF online, você pode fazer Uhum. testes de inglês diferentes que não eram aceitos antes, Uhum. né? Dependendo de quando você pode fazer, você pode começar seu curso até do Brasil, tendo custo de vida em real e não em dólar. Então, assim, tem Uhum. muita coisa legal que você ainda pode pegar da pandemia. Então, já estamos chegando no final dela, É, né? Você embarcar aqui para o Canadá com segurança e continuar a sua vida e chegar é. onde você quiser chegar, né? E botar aquele senso de urgência, né? Como pandemia já tem data e hora para acabar, exatamente o que você falou, aproveitar as oportunidades que a pandemia permitiu, que ainda estão em vigor, né? E fazer o plano o mais rápido possível. Agora, acho que, Francisco, agora mais do que nunca, é a hora mais fácil de vir para o Canadá. É mais fácil financeiramente, né? Porque realmente a gente está vendo que realmente hoje existem soluções que não existiam Não pré-pandemia e existe. com o final da pandemia elas tendem a acabar, né? Então, assim, Exato. não perca, tá legal? Acesse 3ra.ca/summit, né? Busque informações. Tiago, a gente fez uma análise aqui da quantidade de informação que a gente passa para as pessoas durante o evento. São 2 dias de evento, depois você ainda tem mais um tempo para acessar a biblioteca de vídeos da 3RA. E assim, seria um estudo de Canadá de mais de um ano, né? E você vai ter acesso em 2 dias a isso, com pessoas competentes, com pessoas que trabalham no Canadá, que trabalham com essa indústria. O Thiago é representante da Seneca. A Seneca é o maior college público do Canadá, né? Então, assim, é onde você tem informação de qualidade para executar o seu projeto de uma maneira inteligente e econômica, porque informação é economia, né? Exato. Então, É isso esperamos aí. a todos lá, não é isso, grande Thiago? 3ra.ca/summit, se inscreva, é gratuito, você vai acessar e vai ver do conforto da sua casa. Thiago, meu A gente se amigo, encontra lá.
É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço enorme. A gente já já se encontra lá no Summit. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Francisco e 3RA. A gente se encontra lá. Um abração.